Olá, amados, como vocês estão? Mais um dia aqui no nosso propósito. Hoje o dia 19, são 24 dias. Então hoje faremos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Jesus já está quase terminando o seu ministério. Já estão aqui pertinho da crucificação. Mas ainda tem muita coisa para nos ensinar. Vem comigo? Capítulo 19, Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então aqui Jesus reforça o desejo dele, a vontade dele de vir salvar os pecadores. Então Zaqueu ele já estava predisposto a conhecer Jesus. Aqui já fala que ele corria, que ele tentava visualizar Jesus, mas não conseguia por causa da sua baixa estatura. Então aqui é como se quem não conhecesse Jesus, quem nunca ouviu falar de Jesus, desse aquele primeiro passo. Querer conhecer Jesus, querer ouvir a palavra, começar um relacionamento. Começou o relacionamento, aí Jesus vem de encontro, você vê? Então ele quis saber sobre Jesus, ele quis conhecer quem era Jesus. E Jesus, percebendo isso, já foi à casa dele e Zaqueu já teve aqui o arrependimento pelos seus pecados. Reconheceu que era uma pessoa pecadora, e já vai fazer o quê? Ele já vai restituir as pessoas que ele causou mal. Então isso aqui foi o que Jesus veio fazer. Ele veio buscar os pecadores ao arrependimento, né? Para que consiga então seguir Jesus, né? Ter uma nova vida. Então aqui Jesus ficou muito feliz pelo arrependimento e mais feliz ainda porque ele teve uma mudança de comportamento. Ele não somente ele vai restituir as pessoas que ele causou mal, como também vai haver uma mudança de comportamento. Zaqueu nunca mais vai ser corrupto. As 10 moedas de ouro. Jesus contou uma parábola para que os que ouviam o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo de seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse o rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele, você é um bom empregado, e porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse:
patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lençol e a escondi. Tive medo do senhor, porque sei que é um homem duro que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Então aqui Jesus também reforça aquela ideia de vigilância, né? De você vigiar, de você ser uma pessoa proativa também, né? Aqui o empregado que tinha uma moedinha transformou em 10. Aqui, então, quando o patrão faz essa pergunta, né? O que você fez, né, com a moeda? Na verdade, a pergunta seria: o que você está fazendo com a vida que eu te dei? Será que você está tendo uma vida próspera? E aqui não está se falando sobre dinheiro. Está se falando o quê? Está se falando sobre o reino de Deus. Será que você está ensinando os seus filhos a serem cristãos? Será que você comenta sobre Jesus no seu trabalho, na escola dos seus filhos, quando você vai levar, buscar? Que tipo de colheita que você está fazendo? Né? Então aqui nós temos que multiplicar o que Jesus nos dá. Se você é uma pessoa que tem facilidade na leitura, leia bastante, ensine os outros sobre Jesus. Se você é uma pessoa comunicativa, converse sobre as pessoas. Sempre que você tiver oportunidade, espalhe a palavra, né? Veja os dons. Jesus nos dá dons maravilhosos. Então cada um utilize o seu dom para fortalecer a fé das pessoas, para espalhar o Evangelho, né? Para que mais pessoas conheçam Jesus. Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfage e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se ele calarem, as pedras gritarão. Aqui, quando Jesus pede, né, para os seus discípulos irem buscar o burrinho, e já prediz, né, o que os donos vão perguntar e já fala a resposta,
está dizendo aqui que nada foi por engano. Jesus tinha o controle de tudo. Jesus sabia exatamente o que ele precisava fazer. Jesus não foi pego de surpresa em nenhum momento. Ele sabia por tudo que ele tinha que passar. E ele fez isso por amor a nós. Ele se entregou por amor a nós. Então está tudo sob o controle de Deus. Jesus chora com pena de Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena dela. Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Aqui Jesus chora porque ele já sabia que alguns anos adiante Jerusalém seria atacada e seria toda destruída e o povo seria todo morto, exterminado. Então aqui Jesus, conhecedor do que queria acontecer, sentiu pena por ela. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse: nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. O chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Então aqui quando Jesus volta aqui para o templo, o que ele vê? Ele vê um comércio, e não só um comércio, ele vê um comércio corrupto, onde os judeus que vendiam animais para ser sacrificados, ou onde eles faziam a troca das moedas para que as pessoas pudessem pagar os seus devidos tributos ao templo, ele viu que corrupção, exploração do povo, exploração dos mais pobres. Então aqui Jesus realmente ele fica muito descontente. Então ele quer que o templo volte a ser o quê? Uma casa de oração e não uma casa de comércio e de exploração dos mais pobres. Por isso que ele fica realmente furioso aqui. Então, chegamos ao capítulo 20. Eu aguardo vocês amanhã. Até lá!